Foi mal. É que eu estava de fone. Mas vocês são lindos. Bom dia para os brasileiros. Buenos dias para os que falam espanhol. É muito massa estar aqui no Maranata. E eu quero dizer para você que hoje Deus vai falar com você muito. Ele tem um plano para a sua vida. E esse plano está baseado na palavra dele. É impressionante que nós vivemos em um tempo diferente. Uma geração que pode ser conhecida como a geração do fone de ouvido. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque quando nós examinamos a palavra de Deus sobre a perspectiva do que está acontecendo no mundo atual, nós percebemos que o povo de Deus está perdendo as suas principais características. Eu me chamo Diego, eu sou pastor, mas acima de tudo eu sou um filho de Deus. Então a gente é irmão, somos hermanos, e todos juntos podemos dizer: Maranata, Cristo viene. Quando estou a falar com você a respeito de esta generación, la generación que está con sus oídos tampados, precisamos compreender que nós vivemos na geração mais musical da história. E não há uma indicação disso somente na minha cabeça. Os dados apontam para isso. Falar dessa geração é entender que, segundo o relatório do Spotify, 578 bilhões de minutos de música foram ouvidos apenas no primeiro semestre de 2022. Somente pelos usuários entre 18 e 24 anos. Então imagine que a galera entre 18 e 24 anos escutou 16 bilhões de minutos a mais de música do que aqueles que têm entre 25 e 34 anos, por exemplo. Os jovens que nós cuidamos, os jóvenes que pastoreamos em nossas igrejas, são aqueles que estão a ouvir muita música. E não há problema com isso, pero tendremos que prestar atenção em um detalhe importante da palavra. Nós entendemos que essa geração escuta música muitas vezes a partir dos seus fones de ouvido. É com esse instrumento que eles passam o dia inteiro conectados com o mundo interior. E eu preciso falar para você que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, quase 1 bilhão de jovens estão com a sua audição comprometida. E eles não estão ouvindo bem de tanta música que eles têm escutado no fone de ouvido. Uma geração ensurdecida é a geração que nós vivemos. E eles não estão surdos apenas para o mundo. Essa geração também está ficando surda para Deus. E ficar surdo para Deus tem tudo a ver com os dados que foram apresentados na pandemia. Se você observar aqui no telão, que está à minha direita, você vai perceber que o mercado da música gospel no período da pandemia cresceu 44%, batendo o recorde na sua história. Durante a pandemia, as pessoas escutavam hinos de louvor, elas escutavam músicas sobre Jesus, o tempo inteiro elas estavam conectadas, através das canções com o céu. E isso é lindo, é maravilhoso saber que as pessoas estão escutando músicas para Deus, ou músicas de Deus. Mas à minha direita à minha esquerda você tem uma outra informação. Nesse mesmo período, 26 milhões de pessoas pararam de estudar a Bíblia. O que está acontecendo é que a maioria dos nossos jovens, a maior parte de nossos jovens, estão a cambiar seus hábitos de meditação. Estão a cambiar a palavra por la música. E isto é um grande problema para nós e para nossa igreja. Quando a gente para pensar, em uma geração que está batendo recorde de parar de escutar a voz de Deus através da Bíblia e escutando a voz de Deus, segundo eles, através da música, nós precisamos entender que essa é a geração que nós cuidamos da nossa igreja. E o que eu venho desafiar você a pensar é em algo muito estranho. Nós precisamos ser o povo da palavra, pois essa é a nossa identidade. Só que a nossa geração, ela tem o fone de ouvido no talo. A música está alta
e a Bíblia está mutada. A Bíblia está no modo silencioso. E esse dia da convenção de líderes de jovens Maranata é dedicado à nutrição espiritual. E eu vim aqui para te dizer, jovem, que a nutrição espiritual está ligada a esse ponto específico. Não há nada mais importante que a Bíblia. Nada pode substituí-la. Ninguém conseguiu detê-la. Perseguiram esse livro, queimaram esse livro, tentaram fazer com que esse livro não chegasse a você. Ele está manchado pelo sangue não apenas do Cordeiro, mas dos descendentes do Cordeiro, para que a gente tenha acesso. Pessoas ainda morrem hoje por simplesmente portarem a Bíblia. Alguns cristãos espalhados pelo mundo têm que rasgar páginas da Bíblia para a sua congregação, para que cada um tenha apenas um versículo ou uma página, porque eles não podem andar com a Bíblia por todos os lados. Mas nossa geração ocidental está longe da palavra. Lejos de la palabra están aquellos que están a oír sus canciones, pero no están a oír la voz de Dios por la palabra. E nós somos uma geração diferente. Nós somos uma geração Maranata. E a geração Maranata é a geração que quer ver Jesus voltar nas nuvens do céu. E nós só vamos ver isso se nós exaltarmos bem alto a palavra de Deus e dissermos: Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz pelo canal correto. Nós precisamos ouvir a Tua voz por aquilo que realmente importa. Porque se não fizermos isso, em breve nossa geração fracassará na pregação do Evangelho. Ellen White escreveu uma coisa importante para os cristãos. Parece que ela estava consciente do mundo que nós estamos vivendo quando ela disse: a música é o ídolo adorado por muitos professos cristãos que são observadores do sábado. Nossos jovens têm passado mais tempo com a música, idolatrando uma mensagem musical, se dedicando mais a ensaiar do que a estudar. E nós não podemos deixar isso acontecer calados, porque somos a voz Maranata de Deus nessa geração. E eu sei, essa realidade é dura. Nós não conhecemos um mundo como hoje. Depois que Steve Jobs inventou o iPod e a Apple democratizou a música, colocando 1000 músicas no nosso bolso, é comum que nossos jovens tenham 1000 músicas em seu smartphone e nenhum versículo na sua mente, no seu coração. Não me entenda mal, eu não vim aqui falar mal de música. Até porque a mesma Ellen White que disse isso, ela fala que a música, quando corretamente empregada, é um dom precioso de Deus. E agora eu entro na parte importante da minha mensagem. E eu vou te dizer o que eu vim fazer aqui. Eu vim te dizer que o assim diz o Senhor tem que ser maior do que o assim diz o louvor. E é por isso que agora a gente vai para a palavra. E eu quero convidar você a fechar seus olhos onde quer que você esteja. E junto comigo orar a Deus, dizendo: Senhor, perdoa-nos, pois temos canções nos lábios, mas o coração está vazio da palavra. Senhor, ajuda-nos a pastorear uma geração surda, uma geração que não tira seus fones de ouvido, e que num mundo onde eles estão buscando a eles mesmos, que nós consigamos mostrar o céu para os jovens que estão na igreja e fora dela. A Convenção Maranata, Senhor, tem o objetivo de levar jovens para a missão, para o relacionamento, para a nutrição e para o templo. E hoje, quando falamos de nutrição, pedimos que o Senhor nos alimente com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz, no Salmo 119, no versículo 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho?
Entenda, o livro dos Salmos é o livro que abre e que inaugura uma seção musical na Bíblia. Só que o salmista tem uma preocupação. No primeiro capítulo dos Salmos, ele diz: por mais musicais que nós sejamos, nós precisamos da palavra. Nós precisamos observar a palavra. Ele fala isso do Salmo 1 e ele vai até o maior salmo da Bíblia. O maior capítulo da Bíblia é dedicado à palavra de Deus, é dedicado à meditação na palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus. Então, quando a gente para analisar isso, a gente começa entendendo que há um Deus do céu que quer falar com você, e que se você tiver com seus ouvidos tapados, ou se os seus jovens estiverem com os fones no talo, e a Bíblia no silencioso, Deus não vai conseguir alcançar o coração dessa juventude facilmente, pois essa juventude terá uma fé superficial. E é por isso que eu preciso exemplificar isso muito claramente para você. Num deserto, de um lado estava Jesus, enfrentando a sua maior tentação, o seu maior desafio. Jesus no deserto estava para enfrentar Satanás, o seu maior desafio. E o que Jesus usou para enfrentar o maior desafio da sua vida? A palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Mas eu preciso te falar algo mais. Satanás também estava naquele deserto, e ele também estava pronto para enfrentar o seu maior desafio. E você sabe o que foi que Satanás usou para enfrentar o maior desafio da vida dele, que era Jesus? Você sabe que Satanás lançou mão? Qual foi a estratégia dele? O diabo não usou nada diferente de Jesus. O diabo usou a Bíblia. E eu fico pensando, se Jesus, em sua maior tentação, lançou mão da palavra, se o diabo, no seu maior desafio, enfrentou Jesus usando a palavra, por que os nossos jovens ainda não aprenderam que a parte mais importante da nossa vida espiritual é a palavra? Nós não podemos enfrentar nossos desafios sem usar a palavra. Nós não podemos enfrentar os nossos desertos sem a palavra. Na palavra de Deus nós encontramos força, poder, autoridade e tudo o que precisamos para caminhar no meio do deserto e sermos abastecidos pelo poder do Espírito. Talvez você esteja atravessando um deserto e a sua alternativa seja: eu vou colocar uma música alta porque eu preciso desestressar. Não, jovem, na hora que você estiver passando pelo seu maior desafio, dobre os seus joelhos, abra a sua Bíblia e deixe Deus falar com você. Só que você pensa: não, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo, pastor, porque quando eu abro a Bíblia é difícil. Deixa eu te explicar uma coisinha. Uma coisa que tem a ver com a Bíblia, uma coisa que tem a ver com a própria palavra. Napoleão Bonaparte disse que a Bíblia não é um livro apenas, ela é um ser vivo, que tem o poder de conquistar os seus inimigos, os seus adversários. Um desses adversários era eu. Quando eu tinha 14 anos, no auge da minha crise de fé, não nasci em uma família adventista, lendo a Bíblia, eu procurava entender as coisas, e lá não vinha resposta. E no meu coração eu alimentei algo que não era bom. E eu cheguei a uma conclusão: não há Deus, não existe Deus, e esse livro não é sagrado, isso aqui não é importante. Mas foi a própria Bíblia que me atraiu para Cristo, e foi a própria Bíblia que me levou de volta para o caminho de onde eu nunca deveria ter saído. Porque o que acontece é que muitas vezes nós temos um problema. O nosso problema é que nós não entendemos que no próprio livro de canções da Bíblia, o livro dos Salmos, nós vemos o salmista dizer que o prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. E eu acho impressionante essa palavra meditar, porque quando nós pensamos em meditar, nós ficamos presos a uma realidade nesse mundo que nós achamos que meditar tem algo a ver com uma parada zen.
Meditar é algo transcendental, é ligação com o interior. Se você colocar no Google, na seção de imagens, a palavra meditação, as imagens que vão aparecer têm a ver com essas que eu estou te mostrando. São imagens que estão relacionadas ao ser humano tentando conectar-se consigo mesmo, com o seu interior. Não era disso que o autor da Bíblia estava falando. Não era esse o assunto dele. Quando a gente analisa o texto original, e a gente vai até o livro de Isaías, no capítulo 31, no versículo 4, a gente lê que: porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote de leão rugem sobre a sua presa, assim o Senhor dos exércitos descerá para lutar. A mesma palavra que aparece no Salmo 1 para meditar, é a palavra que aparece em Isaías 31 para rugir. Meditar não é uma ação tão interior, não é tão passiva. É como um leão rugindo em busca da sua caça. Um leão que ruge para capturar, para abater, para se alimentar. Quando o salmista diz: eu medito dia e noite, ele não senta e fica pensando: ai Deus, o que esse texto pode me dizer? Não, ele vai à caça, e ele faz isso de uma forma violenta. É como um leão que ruge, porque caçar é um instinto de sobrevivência, jovem. Se nós quisermos sobreviver, teremos que caçar, teremos que ir até a palavra, como um leão que está em busca do seu alimento mais precioso. Nós não precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos caçar na Bíblia. E eu fico impressionado, porque hoje, quando a gente abre a Bíblia e a gente olha para lá e diz: hoje eu não gostei do que eu li, eu não entendi bem, eu não consegui captar nada, não consegui capturar. É exatamente o mesmo processo do leão que avança sobre sua presa e às vezes falha. Só que quando o leão falha, ele não deixa: vou desistir de caçar, vou desistir de viver, eu agora não quero mais comer. Não. O leão sente ainda mais fome, e ele sente ainda mais desejo de caçar. Jovens, todos nós, pastores, leigos, líderes, não importa quem você seja, existem dias que nós olhamos para a Bíblia, tentamos ler, mas ela parece que está com um muro na frente, e a gente não consegue chegar lá. Isso é Deus dizendo: cace mais, vá mais atrás, busque seu alimento, seja um caçador, pegue a Escritura e sobreviva com ela. Você está pronto para sobreviver da palavra? Para caçá-la? Para buscar o que Deus tem aqui dentro? Para cavar mais fundo? Para buscar a Deus? Porque essa palavra, segundo Ellen White, eu quero que você grave isso. Ellen White diz que a vida espiritual de alguém precisa ser mantida pela comunhão com Cristo por meio da sua palavra. E ela diz: a mente precisa deter-se nela, o coração tem que dela encher-se. E essa palavra encher-se para mim é muito forte. Ela é muito forte. E ela se tornou ainda mais forte para mim quando eu cheguei nesse estádio. Quando eu olhei para esse lugar, eu pensei: Deus, como é importante. Todas as vezes que algo acontece com o propósito original desse estádio, que é um jogo de futebol, acontece aqui. Todas as vezes que um jogo de futebol acontece aqui, se tem uma coisa que não combina, é vazio. E eu não estou falando das cadeiras, eu estou falando de um artefato que brasileiros usam, que hispânicos usam, mas que eu sou péssimo com ele. E já que a gente está na Convenção Maraná, tem um estádio, eu preciso falar com você sobre a bola. Sabe qual é a minha preocupação? Eu levantei a Bíblia várias vezes, ela não foi aplaudida. Nós temos paixão pelo futebol.
Os sul-americanos se degladiam por muito tempo, buscando ser campeão da Copa América, buscando a classificação na Copa do Mundo. E nós não somos apenas a geração que largou a Bíblia pelo fone de ouvido, nós também somos a geração que largou a Bíblia por esse estádio, pelo que ele representa, pelo esporte. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim te falar sobre a palavra encher. Porque se você for jogar bola e ela tiver assim, seca, murcha, ela não vai servir para nada. Deixa eu te explicar melhor. Imagine que essas duas bolas são feitas do mesmo material. Elas são completamente idênticas. Completamente idênticas, feitas pelo mesmo fabricante. Elas têm o mesmo material sintético. Elas foram feitas para serem iguais. A diferença é que uma delas está vazia. E quando eu pego uma bola vazia e eu atiro ela no chão e eu lanço ela violentamente contra o chão, ela fica lá. Só que se eu faço a mesma coisa com uma bola idêntica em essência, mas que está cheia, sabe o que acontece com ela? A bola volta para o alto. Deixa eu tentar te explicar melhor. Quando o diabo tentar pegar a sua vida, quando ele tentar destruir você, quando ele tentar acabar com você, fazendo com que você se sinta um lixo e atirar você no chão, quando ele tentar destruir a sua vida de diversas formas, com os planos satânicos que ele tem para acabar com você, ele tenta colocar você no chão, ele joga você no chão, mas sabe o que acontece com você, jovem? Você volta para o alto, porque esse é seu lugar. Se você está cheio, você volta para o alto. Vazio, fica no chão. E agora, se o diabo tenta estragar a tua vida com mais força ainda, ele tenta destruir você com mais intensidade, e ele emprega ainda mais força, sabe o que acontece? Você vai mais alto. E quanto mais dura é a superfície, quanto mais difícil é a situação, se você está cheio da palavra, como disse Ellen White, o diabo não vai conseguir destruir sua vida, porque você foi feito para o alto. Você foi feito para estar nos lugares altos. E essa bola vem me dizer que se eu estou cheio, o diabo não vai conseguir me deixar no chão. A maior evasão na igreja adventista do sétimo dia é de jovens. A maior evasão, as pessoas que mais saem da igreja são nossos jovens, são seus amigos, são meus amigos. E sabe o que me dói? É saber que eles poderiam estar cheios da palavra e aguentar o diabo vindo contra eles com tudo. Mas eles estão com fone de ouvido e surdos para a palavra. Surdos para a palavra, eles não caçam mais na palavra, eles não tentam sobreviver da palavra, e eles falham, eles morrem por não estarem cheios. Pelo amor de Deus, Maranata, essa não é uma convenção para você conhecer uma galera fantástica de outros países. Eu não saí de Sergipe, onde eu moro, do meu povo, terra linda. Beijão, sergipanos. Eu não saí de lá para vir aqui, para me encontrar com pessoas. Eu vim ter um encontro com Cristo através de pessoas. Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai, Brasil,
todos nós somos Maranata. E ser Maranata é ser cheio da palavra. Ser Maranata é ser cheio do Espírito. Ser Maranata é estar com Deus dentro de você e não deixar que nada te ensurdeça. Não deixar que nada ensurdeça você com relação à voz de Deus. Porque quando está aqui a gente grita. Não tem tristeza aqui na multidão. Mas lá na sua barraca, quando os seus fracassos revisitam a sua mente, quando você se entristece, quando você chora, quando o diabo está lá dizendo: ah, lá na convenção você era top, agora você não está conseguindo, e ele tenta jogar você no chão. Se você está vazio, você fica. As lágrimas, elas não param. E o único instrumento capaz de vencer o inimigo é a Bíblia, Maranata, é a palavra. A palavra que é viva, que é poderosa. Pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Abra a Bíblia. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu quero que Deus sussurre no meu ouvido. Então lê a Bíblia sussurrando. Ah, pastor, eu quero que Deus fale alto comigo. Então lê a Bíblia gritando. Mas a voz dele está aqui, Maranata. A voz dele está aqui para falar comigo e com você. Os salmos que lemos foram extraídos de partes musicais da Bíblia, mas são palavra. Jovem, continua escutando música. Boa música cristã vai te ajudar, mas o que vai te sustentar é a Bíblia. Não é o sermão do pastor, não são as palavras dos melhores, é a palavra do melhor. A geração fone de ouvido corre um sério risco, porque uma geração que está surda para a palavra logo estará muda para comunicar o Evangelho. Maranata, sabe por que a gente está aqui? É para se encher da palavra, para levar a palavra transbordando na nossa vida para todas as pessoas que precisam, em qualquer lugar da América do Sul, em qualquer lugar desse planeta, em qualquer lugar onde haja um pecador. Nós nos enchemos da palavra, nós ouvimos a palavra, nós lemos a palavra, caçamos da palavra, sobrevivemos da palavra, temos a nossa identidade embasada na palavra, para que todos reconheçam o Deus da palavra. Hoje é dia de nutrição. Hoje é dia de sair daqui com a barriga cheia, mas não de um sermão, da sua Bíblia. Você quer escutar a voz de Deus, Maranata? Quer ouvir a voz de Deus? Tira a tua Bíblia do silencioso. Desativa o modo silencioso da tua Bíblia. Ouve Deus falar com você. E a gente vai fazer isso mais uma vez. Eu quero que você pegue sua Bíblia. E eu quero que você abra ela onde der na telha. Não é aquele negócio, dedinho assim, não. Não. Procura na tua mente. Qual é a frase favorita de Deus para você? Abre lá. É o seu versículo. É o seu primeiro alimento. É o começo da sua história. Eu não quero fazer parte da geração do fone de ouvido, da geração ensurdecida. Eu quero fazer parte da geração que está buscando a Deus na palavra. E Maranata, a gente vai fazer silêncio agora.
E você vai pedir: Deus, fala comigo na tua palavra. A voz de Deus é mais linda que a minha. É a voz mais linda que eu já ouvi. Foi por essa palavra que eu virei um jovem adventista. Quando eu conheci essa igreja, eu tinha 17 anos. Eu nunca fui uma criança adventista. Essa palavra fez de mim um jovem adventista. E ela pode não me fazer mais jovem, porque o tempo passa. Mas mesmo que eu não seja um jovem, eu sempre vou ser um adventista. Por causa dessa palavra. Deus falou com você? Não através de mim, através daqui. Ele falou com você? Talvez você tenha dito: não, pastor, eu tentei, mas não. Eu abri e ele não falou. Caça, busca, procura e enche-se da palavra. No dia da nutrição, os jovens adventistas são chamados a exaltar a palavra. Você pode ficar em pé junto comigo e levantar a sua Bíblia? Ela está no meu celular. Não importa, levanta o celular, consagra. Está precisando mesmo ser consagrado, que lá não só tem Bíblia não. Esse é o povo da Bíblia. Esse é o povo do livro. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo da palavra. Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra está nas nossas mãos, mas ela precisa estar no nosso coração. Ela precisa estar na nossa mente. Ela precisa estar dentro de nós. Enche-nos e faz com que a gente esteja sempre cheio com a tua palavra. Ensina a gente a caçar, Senhor, para que a gente possa sobreviver. E nos faça sempre o povo da palavra. Em nome de Jesus. Amém.